Então vou iniciar aqui o compartilhamento. Então eu vou apresentar para vocês, né, uma discussão, assim, né, falar um pouco sobre os objetivos da integração numérica, as fórmulas que nós estamos trabalhando, principalmente a fórmula de trapézio e a fórmula de Simpson 1/3, e o cálculo do erro, que eu vou apresentar aqui uma fórmula mais prática para estimativa do erro, tanto na fórmula dos trapézios quanto na fórmula de Simpson 1/3, baseado na tabela de diferenças finitas. Então, aqui, né, nesse texto, depois eu vou publicar ali no Moodle, o objetivo desse tópico aqui da integração numérica é calcular a integral definida de f de x dx no intervalo AB. Então, as aplicações desta técnica ocorrem quando a função f não possui integral imediata, né? Ou mesmo que possua, pode ser muito difícil a sua obtenção. Então, em muitos casos, um usuário, por exemplo, que não tem interesse em ficar pesquisando, né, uma tabela de integrais muito complicada, usar uma técnica de integração muito sofisticada, ele pode considerar que é mais vantajosa a aplicação de uma técnica de integração numérica, né? Também nos casos em que a função é conhecida somente em alguns pontos, né, a gente vai ver depois também alguns exemplos, a integração numérica é a única forma de obter uma aproximação da integral definida. Então, nesses casos, né, pessoal, tanto quando a integral imediata não existe, ou é muito difícil de ser obtida, ou nos casos em que a função é conhecida em pontos, as fórmulas de integração numérica vão fornecer, né, vão produzir aproximações do valor da integral definida, né, e dentre as fórmulas conhecidas, as fórmulas de Newton-Cotes são fórmulas que têm um formato, né? São as fórmulas de Newton-Cotes, são aproximações que têm essa forma aqui, a integral da f de x dx é aproximadamente igual a um coeficiente multiplicado pela função 1 ponto x0, um outro coeficiente a1 multiplicado pela função calculada no ponto x1, etc., mais um outro coeficiente aqui multiplicado pela função calculada no ponto xn. E esses pontos, então, x0, x1, etc., o xn são pontos do intervalo AB. Geralmente, nas fórmulas que são consideradas, elas são chamadas de fórmulas fechadas, né? E nesse caso, o intervalo AB vai ser particionado, vai ser dividido em N subintervalos de mesmo comprimento, né, onde o H é definido por essa fórmula aqui, B menos A dividido por N. Então, se o N for 1, né, o B menos A sobre 1. Se o N for 2, o H será B menos A sobre 2 e assim por diante. Uma vez calculado o H, a gente define esses pontos aqui. Então, nas fórmulas fechadas, o ponto x0 e o ponto x índice N são sempre os extremos do intervalo de integração. O x0 é igual a A e o xn é igual a B. E todos os pontos, né, estão igualmente espaçados, a diferença entre dois pontos consecutivos é o H. Então, aqui no eixo x é como se eu tivesse uma progressão aritmética aqui, formada no eixo x, e a razão dessa progressão é o H. São pontos uniformemente distribuídos ali no intervalo de integração, né? Então, os casos particulares das fórmulas de Newton-Cotes são a fórmula de trapézio e a fórmula de Simpson 1/3, né? Então, vou falar um pouco mais detalhadamente sobre a fórmula dos trapézios. Então, a gente tem, no caso da fórmula dos trapézios simples, a gente vai ter dois pontos, o x0 vai ser igual a A e o x1 vai ser igual a B, né? O y0 corresponde ao valor da função no ponto A, que é o ponto x0, né? E o y1 é o valor da função no ponto B, que é o x1. Então, se a gente considerar o polinômio de primeiro grau, que é o polinômio interpolador, que coincide com esta função nos pontos A e B, integrando este polinômio interpolador, a gente vai obter esta fórmula aqui, h sobre 2
vezes f de x0 mais f de x1, que é uma aproximação da integral definida da função f de x dx no intervalo AB. Então essa fórmula, que é denotada então por este resultado aqui, IT igual a h sobre 2 vezes f de x0 mais f de x1, né, onde o IT representa a aproximação dada pela fórmula dos trapézios e o h é b menos a. Então, neste caso, a gente até pode escrever de uma forma mais simplificada, né, que o IT é o h sobre 2 vezes y0 mais y1, onde, evidentemente, o y0 é a função no ponto x0, né, que é o ponto A, e o y1 é a função no ponto x1, que é o ponto B. Então, essa fórmula é assim conhecida, né, como fórmula dos trapézios, porque ela representa a área de um trapézio, né, cuja representação lá no plano XY, né, corresponde então aqui no eixo X, eu tenho a altura do trapézio representada por H, digamos que a base maior seja Y0 e a base menor seja Y1, ou vice-versa, né? Y0 e Y1 representam as duas bases, então usando a fórmula dos trapézios a gente chega nesta expressão aí. Então essa área é a área de um trapézio, né, que representa aproximadamente a área limitada pelo gráfico da função se ela for não negativa na intervalo AB. E a fórmula do erro, ela é representada por essa expressão, menos h ao cubo dividido por 12, vezes a derivada segunda da função f, calculada no ponto C, onde esse ponto C é um ponto intermediário do intervalo AB. Só que esse ponto, muitas vezes, ele é desconhecido, não se sabe exatamente que ponto é esse. Tá? Então, essa fórmula acaba não sendo muito prática. Né? Se eu utilizar a fórmula dos trapézios de maneira repetida, isto é, escolhendo um número natural n maior ou igual a 2, né? Então eu terei o h definido pela fórmula usual, que é b menos a dividido por n, e nos pontos da subdivisão do intervalo AB serão os pontos x0 igual a A, x1 igual a A mais H, em geral, né, o x índice I é o ponto A mais I vezes H e o ponto xn igual a B. Isso aqui são os n mais 1 pontos do intervalo AB, nos quais a função será avaliada, e calculando a função então em todos esses n mais 1 pontos, eu vou ter esta aproximação aqui como sendo, né, a fórmula dos trapézios repetida, isto é, para n maior ou igual a 2. H sobre 2 vezes a função no ponto x0, mais duas vezes a função no ponto x1, etc., mais duas vezes a função no ponto xn menos 1, mais a função no ponto xn. Então a gente vê que os pontos intermediários aqui representados pelo x1 e pelo xn menos 1, as imagens vão ser calculadas e multiplicadas por 2, né? Então, como se tivesse peso 2. No ponto x0 eu calculo a imagem, vai ter peso 1 aqui dentro desse parênteses. E no ponto xn também calculo a imagem, que vai ter peso 1. Né? Então, eu posso dizer que os extremos têm peso 1 e os pontos intermediários têm peso 2. Faço toda essa soma aqui, multiplico por h sobre 2, me dá uma aproximação lá do valor da integral definida da função f no intervalo AD. Então, a gente pode representar a fórmula dos trapézios repetida nesta notação, h sobre 2 vezes aquele somatório das imagens, com peso 1 nas extremidades e peso 2 nos pontos intermediários, ou representar dessa forma mais simples aqui, né? H sobre 2 vezes o y0, mais duas vezes o somatório do y1 até o yn menos 1, mais o yn. Evidentemente que o yi representa a função calculada no ponto xi. E o erro é dado por essa fórmula, menos nh ao cubo sobre 12, vezes a derivada segunda, né, calculada no ponto C. Então essa fórmula garante que o erro é igual a zero, né, se a função for um polinomial de primeiro grau, porque a derivada segunda será zero em todos os pontos. Né. Como essa fórmula, eu disse para vocês ali, tanto no caso da fórmula dos trapézios simples, como a fórmula dos trapézios repetida, ela não é muito útil, uma vez que esse ponto C aqui é desconhecido, a gente pode usar uma fórmula prática
que está destacado ali na tela, né, em que o erro pela forma dos trapézios é calculado aproximadamente desta forma aqui. Ó. O erro da forma dos trapézios é menor ou igual a b menos a dividido por 12, vezes o máximo do valor absoluto das diferenças de segunda ordem, calculados lá na coluna da variável y. Né? Então, como a gente tem os y e os pontos são igualmente espaçados, né, a gente faz as diferenças finitas de primeira ordem, as diferenças finitas de segunda ordem, e pega o máximo em termos absolutos das diferenças finitas de segunda ordem e insere aqui nessa fórmula. Isso vai nos dar uma estimativa, né, do valor do erro cometido no cálculo da integral pela fórmula dos trapézios. Então, eu vou mostrar aqui um primeiro exemplo, né, em que eu vou calcular duas aproximações dessa integral de 0 até 1, de n menos x ao quadrado dx, pela fórmula dos trapézios, tanto com n igual a 4, quanto com n igual a 8. Né. Então, aqui nessa integral, né, nós temos o a igual a 0 e o b igual a 1. Né. A função é a função n menos x ao quadrado. Ó, eu vejo que essa função aqui se enquadra exatamente naquela observação que já fizemos aí nessas discussões. Esta função ela não possui uma integral imediata. Né? Vocês não vão conseguir determinar uma função usando funções elementares cuja derivada é conhecida com a função n menos x ao quadrado. Então, como ela não possui integral imediata, essa é uma integral definida que realmente é bastante apropriada à aplicação das técnicas de integração numérica. Então, dado que eu tenho dois valores de n, vou começar aqui com n igual a 4, né? Então eu calculo o h, substituindo ali na fórmula, que é b menos a dividido por n, ou seja, 1 menos 0 dividido por 4, que é 0,25. Né? Então eu teria esses pontos aqui, ó, o x0, né, é o ponto que é a extremidade inferior do intervalo, vale 0. E aí eu vou somando 0,25 até chegar no x índice n. Ó. O x1 é 0,25, o x2 é 0,5, depois x3 igual a 0,75 e o x4 igual a 1. Certo? Alguma dúvida aqui, pessoal, nessa parte? Por enquanto, não. Tranquilo? Tá. Então, eu enfatizo aqui, né, que a diferença entre dois pontos consecutivos é exatamente o h. Ó, x1 menos x0 vai dar 0,25, x2 menos x1 e assim por diante. Né? Então, a fórmula dos trapézios calculada e aplicada para n igual a 4 é esta aqui, né? A integral pela fórmula dos trapézios é h sobre 2 vezes a f de x0 mais duas vezes f de x1 mais f de x2 mais f de x3, fechou o parênteses, mais a f de x4. Substituindo aqui os valores, né? Eu terei h sobre 2 vezes f de 0 mais duas vezes a f de 0,25, f de 0,5 e f de 0,75, fechou o parênteses, mais a f de 1. Né? Então, como eu comentei lá antes, os pontos intermediários têm peso 2 aqui nesse desenvolvimento, e as extremidades têm peso 1, e soma todas essas quantidades, multiplica por h sobre 2. Né? Então, substituindo os valores, o h é 0,25, eu teria de calcular e na menos 0 ao quadrado, mais duas vezes e na menos 0,25 ao quadrado, mais e na menos 0,5 ao quadrado, mais e na menos 0,75 ao quadrado, fechou o parênteses, mais e na menos 1 ao quadrado. Então, observar que esta função é uma função exponencial, o sinal de menos não está elevado ao quadrado, né? Significa, tem que calcular primeiro as potências, 0 ao quadrado, 0,25 ao quadrado e assim sucessivamente aqui. Então, fica e na menos 0, mais duas vezes e na menos 0,0625, é só pegar uma calculadora e calcular aqui, 0,25 ao quadrado dá 0,625. O sinal de menos continua ali. Aqui a mesma coisa, né? Calcula lá, 0,5 ao quadrado dá 0,25. Então, teremos que calcular e na menos 0,25. Aqui teremos que calcular e na menos 0,5625 e finalmente terei que calcular e na menos 1. Então são todas
parcelas que dependem da avaliação de uma função exponencial, né? Então eu fiz aqui o desenvolvimento por escrito, ó, 0,25 sobre 2, 1 mais 2 vezes, aí substituí os valores obtidos, né, no cálculo da função exponencial em cada um dos pontos, fiz a soma desses termos, multipliquei por 2, fui fazendo as somas aqui, obtive o valor da integral pela fórmula dos trapézios, que é 0,74 29.875, né? E aqui eu apresentei, né, o cálculo da integral, os resultados lá da planilha. Ó, vou mostrar aqui para vocês, né? Eu tenho, então, a função que é n menos x ao quadrado, né? Eu tenho aqui o a, né? O a e o b, que aparecem ali, né, o 0 e o 1, respectivamente, o n é 4, e o h, ó, está escrito lá, né, é a célula que define o b menos o a dividido por n, ó, que é 0,25. Tá? Aqui, ó, o i variando de 0 até 4, 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Aqui temos os valores do x, 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1, respectivamente. Aqui, como essa função é uma função que envolve a exponencial e tem aquele sinal de menos, pessoal, né? Eu dividi aqui o cálculo dessa forma. Né? Peguei, primeiro elevei ao quadrado, o xi. Aqui eu troquei o sinal. Né? Então, está escrito menos ali, né? Botei entre aspas ali, troquei o sinal de 0 continua sendo 0, né? Menos 0 continua sendo 0. Aqui troquei o sinal, ó. E aqui, nessa célula, calculei a exponencial, né? Então, estou aqui os valores da exponencial calculados naqueles pontos ali que aparecem na coluna I, né? Então, aqui, ó, essa fórmula é a fórmula que nessa célula, melhor dizendo, eu calculo a integral pela fórmula dos trapézios, né? Está lá escrito lá o h sobre 2, que é a célula K5 lá, ó, dividido por 2 vezes o J8, mais 2 vezes a soma do J9 até o J11, mais o J12, fechou o parênteses. Dá o 0,7429, 84,098. Né? Aqui, ó, vem as colunas das diferenças, né? Então, por exemplo, como é que eu calculo essa célula, que é a diferença de primeira ordem? É o y1 menos y0. Tá? Ó, está escrito lá, igual a J9 menos J8. Né? É este número 93, 94, etc., menos 1, que vai dar o menos 0,06, etc. Aí arrastei a célula aqui, né? E obtive todas as diferenças de primeira ordem, e aqui estão as diferenças de segunda ordem. Ó, essa diferença é simplesmente subtrair a célula K9 menos a célula K8. Né? Subtrai e depois repete o processo aqui nas outras linhas. E aí, o que vai acontecer? Tá? Tu tem aqui a célula que dá a integral, e aí tu vai ter que calcular o erro, né? Ó, por essa fórmula prática aqui, ó, estimativa do erro. B menos A dividido por 12, multiplicado pelo máximo valor das diferenças de segunda ordem em termos absolutos. Então aqui, ó, está até aqui reproduzido, né, o resultado da célula ali, ó. O A é 1, o B é 1, o A é 0, né? Então vai ficar 1 menos 0 dividido por 12 vezes. Aí tu vai olhar nessa coluna aqui, ó, que eu transferi lá da planilha para cá, tu vai olhar qual é o valor maior em termos, tomando o módulo, né? Então, observa, o módulo aqui dessa primeira linha é 0,1, aqui é 0,04 e aqui é 0,007. Então, dessas três linhas aqui, o maior é o 0,100, né? É o que está aqui na primeira linha. E aí eu peguei e substituí aqui, né? Certo? 0,10025,343, insere nessa forma, divide por 2 aqui, vai dar um erro que é em aproximadamente 0,008, ou seja, 8 milésimos. Né? Então, o que esse resultado está dizendo? Que o valor obtido na integral ele deve ter um erro lá, aproximadamente lá na terceira casa decimal. Tá? Certo?
Então, a gente obteve aqui este resultado. A aproximação da integral é 0,7429,875, com n igual a 4 pela fórmula dos trapézios, e o erro é aproximadamente 0,008. Né? Agora, vou refazer o cálculo usando o n igual a 8. Né? Então, eu fiz todo esse processo de novo ali na planilha, agora usando o n igual a 8. Né? Então, aqui eu tenho a mesma função, a função é n menos x ao quadrado, o a vale 0, o b vale 1 e o n vale 8. Né? Aí calculei o h, é b menos a dividido por 8, que é 0,125. Então, inseri aqui ó, o índice, variando de 0 até 8. Né? Os pontos, a partir do 0, são obtidos somando h, né? Vai somando h, vai dar esse conjunto de pontos aqui. Peguei nessa coluna, a coluna I, elevei ao quadrado o valor do xi em cada linha, até a última posição. Aqui nessa coluna, a coluna J, troquei o sinal do xi ao quadrado, ficou tudo negativo, exceto o ponto 0, né? Que menos 0 é igual a 0. Ó, vocês podem observar lá que é tudo o sinal de menos na frente, ó. Né? E nessa coluna eu apliquei simplesmente a função exponencial na coluna J. Né? Então os valores do y correspondem a calcular e na menos x ao quadrado, né? Através dessa sequência de operações. Então temos os valores aqui, e na 0 é 1, né? E na menos 0,015 é 0,98 e assim por diante até o 0,36. Então eu tenho aqui ó, do y0 até o y8. Né? Então, pela fórmula dos trapézios, quando eu for calcular a integral, olha lá, ó, é o h sobre 2, vamos botar a célula ali aparecendo. A célula é o J6, né, que é a célula onde está o h, lá, ó. J6 dividido por 2 vezes, abre parênteses, o primeiro valor do y, que é o y0, que é a célula K8, né, mais duas vezes a soma do K9 até o K15, mais o K16 e fechou o parênteses. Né? Então aqui eu aplico a fórmula dos trapézios, calculando nesta coluna aqui, ó, que corresponde aos valores dos y, que é a coluna K. Né? Dá 0,74, 58, 66, né? Com algumas casas decimais que estão escondidinhas ali. Então essa é a fórmula dos trapézios. Se eu quiser estimar o erro, a mesma coisa aqui, né, pessoal? Eu vou fazer a subtração dos valores do y, ó, isso aqui é o y1 menos y0, né, o 0,98, 44 menos 1, dá este número aqui, menos 0,01, 55. Aí a gente subtrai, né, arrastando aqui a célula até essa posição aqui, ó, né, sempre o de baixo menos da linha, menos de baixo menos da linha, né, até o 0,36 menos o 0,46, que vai dar aquele menos 0,9, 716 lá na última posição. Repete o mesmo processo para calcular as diferenças de segunda ordem, ó, essa célula aqui, como é que tu calcula? Né? Ó, observa lá, é a linha L9 menos L8, ó. É este valor menos este. Né? Aí arrasta aqui para fazer as diferenças todas de segunda ordem. Né? Por que isso? Porque tu precisa estimar o erro cometido na fórmula dos trapézios. Aí tu analisa ali, ó, qual é o valor máximo que aparece nessa coluna, que é a coluna das diferenças de segunda ordem, as diferenças finitas de segunda ordem. O maior valor em termos absolutos é exatamente este que aparece aqui, ó, destacado, né? Vamos pintar de amarelo aqui. Opa. Então aquele valor destacado ali, eu vou pegar em termos absolutos. Eu vou tomar o módulo, então vai ficar 0,029, etc. Né? Aí eu vou substituir lá, ó. Eu tenho a integral, então, que é aproximadamente, né, 0,74, 58, 66, com n igual a 8, pela fórmula dos trapézios, e o erro é menor ou igual a 1 menos 0 dividido por 12 vezes 0,02958, ou seja, 0,002465. Né? Então aqui, ó, nesse quadro, nessa tabela, né, eu apresento
o resultado é um resumo de todos esses cálculos, ó, com as aproximações pela forma dos trapézios, né? Quando n igual a 4, a integral é 0,7429, o erro é da ordem de 8 milésimos. Ó. E quando n igual a 8, a integral é 0,7458, 66, e o erro é da ordem de 2 milésimos. Então o erro diminuiu, que é o que a gente espera, né? A gente espera que o erro realmente diminua, é o que acontece aqui, porque eu tenho mais pontos, né? Eu fiz um esforço maior, então é esperado que o erro diminua. Então, como o erro é aproximadamente 2 milésimos, significa que esses 2 dígitos que eu destaquei em vermelho que devem estar certos, né, pessoal? Que a diferença vai ocorrer lá na terceira casa e é menor que 0,05, né? Então, digamos assim, eu posso dizer, pela forma dos trapézios, essa integral, usando n igual a 8, eu consigo aproximadamente 2 dígitos significativos corretos, né? Certo? Alguma pergunta aí, pessoal? Não. Em relação à planilha ali, tranquilo? Sim. Ok. Então, um outro exemplo aqui ó, de utilização da forma dos trapézios é o cálculo da função cosseno de Fresnel, né? Eu já comentei com vocês que essa função é mais um exemplo de uma integral que não tem primitiva imediata, ela é uma função resultante dos estudos do Fresnel na difração da luz, né? Então, essa função é definida dessa forma, C de x, que é a notação para cosseno de Fresnel, o nome cosseno de Fresnel foi ele que batizou, então é conhecido dessa forma, né? A função C de x, o x aqui ó, é o extremo superior da integral, é a integral de 0 até x do cosseno de π vezes t ao quadrado dividido por 2 dt. Né? Então eu sugiro aqui usar a forma dos trapézios com n igual a 4. Né? Então, como eu quero calcular c de 0,4, eu vou substituir aqui. Né? Então, esse ponto vai aparecer lá na extremidade superior do intervalo de integração, porque é assim que é definida a função. Né? Eu tenho que calcular, para cada valor de x que eu escolho aqui, ó, eu tenho que calcular uma integral. Então, no caso aqui, o x é 0,4. Então, eu tenho que calcular a integral definida de 0 até 0,4 da função cosseno de π vezes t ao quadrado dividido por 2 dt. Então, a função a ser avaliada é esta função aqui, né? Cosseno de π vezes t ao quadrado dividido por 2. Né? O a vale 4, que é o extremo inferior aqui da integral definida. Né? E o b é o extremo superior, que é 0,4. Né? O n é 4, né? Vamos escrever aqui, n igual a 4. Certo? Então, eu substituo, né, lá na fórmula para calcular o h, 0,4 menos 0 dividido por 4, faço essa conta aqui, vai dar 0,1. Significa que os pontos, então, vão começar em 0 e vão de 0,1 até chegar no 0,4. Né? Ó, então, aqui a variável é t, mas isso é irrelevante, né, pessoal? Não interessa. Então, o t0 é 0, o T1 é 0,1, o T2 é 0,2, o próximo ponto, o T3, 0,4 e o T4 é 0,4. Então eu tenho aqui os 5 pontos, né, onde eu vou avaliar esta função, que é a função cosseno de π vezes t ao quadrado dividido por 2. Né. Pela forma dos trapézios, eu terei de calcular estas imagens todas aqui. Então eu fiz aqui até o desenvolvimento, né, da substituição, né, do ponto 0, do ponto 0,1, do 0,2, 0,3 e do 0,4 nesta fórmula, e aqui eu substituo o h, que é 0,1, e divido por 2. Então dá 0,5 vezes esse somatório todo aqui. Né. Então observa, se vocês forem usar uma calculadora, né, vocês têm que usar a calculadora no modo radiano. Tá? Na planilha, esse cálculo ele pode ser feito assim, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó, então eu tenho que o A vale 0, né? O B vale 0,4, o N igual a 4 e o H é 0,1. Né?
Vamos cancelar isso aqui. Vamos derramar a tinta ali. E aqui eu tenho, então, o I variando de 0 até 4. Né? Aqui eu usei X, o T, aqui não faz diferença, né, pessoal? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Aqui o que eu fiz? Eu peguei o X e elevei ao quadrado e dividi por 2. Tá? Ó. O que eu fiz? 0,5 vezes a célula anterior elevada ao quadrado. Né? Que é a mesma coisa que dividir por 2 é multiplicar por 0,5. Então, cada um desses pontos aqui, ó, foi elevado ao quadrado e dividir por 2. Dá essa coluna aqui. Né? Aqui eu multiplico por π, esta coluna aqui é a coluna H, e finalmente calculo o cosseno em cada um dos pontos que aparecem na coluna H. Tá? Então vai dar essa sequência de valores aqui, ó. 1, 0,99, 98, 77, etc., que foi o que eu escrevi lá, né? Ó, 2 vezes 0,99, 98, 7, etc, etc. Tá? Então esses resultados todos aqui foram obtidos, né, através da variação da função nos pontos π vezes t ao quadrado dividido por 2. Né? Calculou todos aqueles resultados, aí vai aplicar a fórmula dos trapézios, né? É o H sobre 2, que é a célula H6, ó, tá vendo lá? Dividir por 2, vezes o I9, que é a célula que contém esse valor aqui, né? Mais 2 vezes a soma do I10 até o I12, mais o I13, fechou parênteses. Dá esse resultado aqui, 0,39, 72,22. Tá, pessoal? Então aqui, ó, vocês cuidem que para multiplicar por π, né, eu coloquei até o π aqui, ó, né, lá no Excel. O que a gente faz? A gente escreve π, simplesmente π, né? Π abre e fecha parênteses, tá? Igual a, ó, essa célula aqui é assim, ó, igual a, né, escreve o símbolo do igual, escreve PI e abre e fecha parênteses. Aí ele escreve o valor do π lá, tá? Aí eu peguei aqui, ó, essa célula é a célula J6, né? Então, para eu recalcular o número elevado ao quadrado dividido por 2 multiplicado por π, eu peguei e pressionei marquei a célula J6 e apertei no F4 para aquela célula ficar presa, né? E depois multipliquei pelo G9, né? E depois arrastei aqui os demais pontos, tá? Porque daí o valor do π não vai ser alterado quando eu arrastar, né? Por isso que tem que apertar no F4 lá, na célula J6 para ela ficar presa. Né? É um recurso do Excel. Né? E, bom, se não, usa a calculadora, né? Vai obter este valor aqui, ó, que é o valor, então, do cosseno de Fresnel, né, calculado no ponto 0,4, que é 0,39722,185. Né? Aí eu peguei os dados da planilha e copiei para cá. Ok, pessoal? Alguma pergunta aqui? Não, senhor. Então, agora eu vou passar para a fórmula de Simpson 1/3. Né? Então, a fórmula de Simpson 1/3 ela é resultante da aproximação da função por um polinômio de segundo grau nos pontos x0 igual a A, o x1 é o A mais H e o x2 é igual a B. Né? Então, o N tem que ser igual a 2, o H é B menos A dividido por 2. Então, uma vez definidos esses três pontos, né, que são igualmente espaçados, ó, o A e o B, que são as extremidades, e o x1 é o ponto médio, né, do intervalo AB. A gente obtém a fórmula de Simpson 1/3, que é a integral de A até B da função f de x dx, é aproximadamente igual a H dividido por 3, vezes o somatório do y0 mais 4 vezes y1 mais o y2. Né? Então, as extremidades têm peso 1, digamos assim, nessa fórmula, e o ponto y1 tem peso 4. Bom, onde, evidentemente, né, o y representa a função calculada no ponto xz. Então, essa forma de escrever aqui, né, é para representar a integral calculada pela fórmula de Simpson. O IS, então, esse subscrito S, é para lembrar o nome da fórmula de Simpson.
E o 1/3, né, evidentemente, que aparece por causa que o h é dividido por 3. A fórmula, ela tem este erro na fórmula de Simpson é menos h elevado na quinta dividido por 90, vezes a derivada quarta da função calculada num ponto C intermediário entre A e B. A fórmula de Simpson repetida, né, ela só pode ser usada para números pares, né, e em particular, então, quando n for um número par maior ou igual a 4, a gente vai definir o h, que é b menos a dividido por n, né, é sempre dessa forma o cálculo do h, e o x1, aliás, o x0 vai ser igual a A, né? O x1 vai ser igual a A mais H, e assim sucessivamente até obtermos o ponto xn igual a B. Então aqui a gente tem no eixo x n mais 1 pontos, né? Então se o n é 4, eu tenho 5 pontos, x0, x1, x2, x3 e x4. Né? Eu vou avaliar a função nesses pontos e vou substituir, e a fórmula de Simpson repetida será o h sobre 3 vezes o y0 mais 4 vezes o somatório dos y de índices ímpares, né? Então y1 mais y3 mais o yn menos 1 multiplicados por 4, aqui y2 mais etc. até o yn menos 2, todos os pontos intermediários de índice par somados e multiplicados por 2, e aqui o yn. Né? Então a gente pode dizer, usando uma linguagem informal, que as extremidades dessa fórmula têm peso 1, os pontos de índices ímpares intermediários têm peso 4, e os de índices pares intermediários têm peso 2. O erro nessa fórmula é menos n vezes h na quinta dividido por 180, vezes a derivada quarta da função calculada no ponto C. Com a derivada quarta, muitas vezes a própria função é desconhecida, mas mesmo que seja conhecida, a derivada quarta, para certas funções, é bastante difícil de ser calculada, né, pessoal? Para quem lembra das regras de derivação do cálculo, às vezes tem uma função composta que a derivada primeira e a derivada segunda já são difíceis, imagina calcular a derivada de ordem 4, né? E depois ainda calcular um certo ponto. Então, como essa fórmula ela é importante teoricamente, mas não é muito prática, a gente pode fazer uma estimativa do erro na fórmula de Simpson por essa fórmula prática aqui. O erro é menor ou igual a b menos a dividido por 180, multiplicado pelo máximo das diferenças finitas de quarta ordem tomadas em valores absolutos. Então toma o módulo de todas as diferenças de quarta ordem e pega o maior desses valores e insere nessa fórmula. Por exemplo, vamos supor que o n seja 4, né? Nós vamos ter o h definido por b menos a dividido por 4. Os pontos serão esses pontos que nós estamos vendo aqui na tela, né? O x0 é o ponto A, que é a extremidade inferior da integral, do intervalo de integração. O x1 é a mais h, o x2 é a mais 2h, o x3 é o a mais 3h e o x4 é igual a b. Então eu tenho todos os pontos aqui, os 5 pontos do intervalo AB. Vou calcular a função nesses 5 pontos e inserir aqui nesta fórmula. Então vejam, em um caso particular, da n igual a 4, terei que a integral dada pela fórmula de Simpson é h sobre 3 vezes y0 mais 4y1 mais 2y2 mais 4y3 mais o y4. Então observe que nesse caso, como eu disse antes, os extremos têm peso 1, o y0 e o y4, tem 2 pontos que têm peso 4, que é o y1 e o y3, e apenas um ponto que tem peso 2, porque o único ponto intermediário de índice par é o y2, né? O y4 já é a extremidade. E o y, evidentemente, representa a função calculada no ponto xi. Então essa fórmula, nós vamos ver aqui, né, ela é um pouco mais complexa, porque os coeficientes, né, os pesos aqui são diferentes, mas em geral ela vai produzir um resultado melhor do que comparado com a fórmula dos trapézios. Então o que eu fiz aqui? Eu refiz o cálculo da integral definida de 0 até 1 de n menos x ao quadrado em relação a x pela fórmula de Simpson 1/3, tanto com n igual a 4 quanto com n igual a 8. Né? O cálculo com n igual a 4 é o mesmo feito ali na parte anterior, né? Porque a função é a mesma, certo? Então eu terei o a igual a 0,
o B igual a 1 e o N igual a 4, o H, de novo, vai ser o 0,25, né? Os pontos serão os mesmos, evidentemente, né? O 0, 0,25, 0,5, 0,75 e o 1, e as imagens serão as mesmas. O que vai ser diferente é a fórmula, né? Mas o valor da função em cada ponto é o mesmo, né? Tá? Então, como esses valores já tinham sido calculados, lá na planilha, né, eu peguei e aproveitei a planilha, né, que eu tinha aqui feito, né, com n igual a 4, e calculei a integral pela fórmula de Simpson. Está aqui, ó. Tá aqui as imagens, né? Está aqui a coluna do y, certo? y0, y1, y2, y3 e y4. Aí, para calcular a integral pela fórmula de Simpson, está lá, ó. O H dividido por 3, que é essa célula, né? K5, dividido por 3, vezes a célula que corresponde ao y0, mais 4 vezes a célula que corresponde ao y1, mais 2 vezes a célula do y2, mais 4 vezes a célula do y3, mais a célula do y4. Aí fechou parênteses, né? Calculou lá, aqui, ó, 0,74, 68, né? E da mesma forma, calculei o erro. Só que o que a gente tem que fazer para calcular o erro, né, pessoal? A gente tem que estender essa coluna das diferenças finitas até a diferença de quarta ordem, né? Então foi o que eu fiz aqui, ó. Calculei as diferenças finitas de terceira ordem, fazendo esta menos esta, e depois esta menos esta. Aí completei essas duas células aqui, né? Ó, basta calcular a primeira, ó. L9 menos L8, ó. Essa menos essa. Depois arrasta ali o cursor, né? Tu vai ter, ó, L10 menos L9. Aí tu vai calcular a diferença de quarta ordem. Vai fazer a linha 10 menos a linha, ó, linha 9 menos linha 8, aqui, ó, M9 menos M8, né? É sempre a de baixo menos a daquela linha onde está a célula, né? Então, como neste caso só tem uma diferença de quarta ordem e ela é positiva, né? Esse aqui é o valor máximo, não tem com quem comparar, né? Aí tu insere este resultado, né, lá na fórmula de cálculo do erro. Está ali a integral, né, e o erro vai ser o 1 menos 0, ó, b menos a dividido por 180, vezes o valor máximo das diferenças finitas de quarta ordem, né? 1 menos 0 sobre 180 vezes 0,039, que vai dar este número aqui. Então, olha só, com a fórmula de Simpson, com n igual a 4, vai nos fornecer a integral de 0 até 1 de n menos x ao quadrado dx, é aproximadamente 0,7468, 5538, né, que está escrito aqui, a integral. E o erro é de ordem 10 a menos 5. Tá? Aí o que eu fiz? Eu usei novamente a fórmula com n igual a 8. Né? Então peguei a planilha, ó, repeti aquele cálculo, né? Eu já tinha feito com n igual a 8 pela fórmula dos trapézios, aí eu apliquei a fórmula de Simpson. Eu já tenho calculados aqui, né, os valores do y, que são os que interessam para a gente calcular, né, a função. Vou destacar aqui em vermelho, né? Essas são as células que interessam. Então, para eu calcular a fórmula de Simpson, ó, H sobre 3, qual é o H? É a célula J6, né? J6 dividido por 3, aí escreve a fórmula de Simpson. Y0 mais 4 vezes Y1 mais Y3 mais Y5 mais Y7, né? Todos os termos de índice ímpar somados, multiplicados por 4, mais 2 vezes o Y2 mais o Y4 mais o Y6, fechou parênteses, mais o Y8. Então essa fórmula aqui vai me dar a integral pela fórmula de Simpson para n igual a 8, né? Aí eu faço as diferenças de terceira ordem e as diferenças finitas de quarta ordem, né? E esta célula aqui, ó, que aparece lá na primeira linha, é a que representa das diferenças todas que foram calculadas de quarta ordem, o maior valor em termos absolutos. Vocês observem que, né, este valor aqui, ó, é maior em termos absolutos do que qualquer outro número que vocês selecionem aqui. Né? 002 é maior que 001, é maior que este, é maior que este e é maior que este.
Então esta célula aqui vai ser inserida naquela fórmula, vai ficar, vai nos dar então que o erro na fórmula de Simpson é menor ou igual a B menos A sobre 180 vezes o máximo das diferenças de quarta ordem, ou seja, 1 menos 0 dividido por 180 vezes 0,02033, que vai dar este resultado aqui. Ó. É só pegar uma calculadora e inserir ali, ou na própria planilha, né, que foi o que eu fiz. Então aqui eu faço um resumo, né? Ó, e aqui estão apresentados todos os dados, ó, aqui nesse texto que depois eu vou compartilhar com vocês, né? Ó, para calcular essa integral pela fórmula de Simpson, se o n for 4, o valor obtido é 0,7468,5538 e o erro 2,16 vezes 10 na menos 5, tá? E se o n for 8, eu obtenho esta integral aqui, 0,7468, e o erro 1,12 vezes 10 na menos 5. Então o que a gente observa, né? Se como o erro é 10 na menos 5, é 1,1 vezes 10 na menos 5, significa que uma eventual diferença pode ter aqui na quinta casa. Ó. Então as 4 primeiras casas aqui já devem estar corretas, considerando esta fórmula, esta aproximação obtida com n igual a 8. Então vocês vejam que a quantidade de pontos é a mesma lá da fórmula dos trapézios, né? Só que eu obtenho um resultado muito melhor, porque o erro é bem menor. Quer ver? Vamos comparar lá com aquela tabela. Vocês observem aqui, ó. N igual a 8 aqui, ó. O erro é 0,002, então o erro já na terceira casa, né? Então, embora o número de pontos seja o mesmo, né, aqui eu obtenho apenas 2 casas decimais corretas aproximadamente, tá, com n igual a 8. Enquanto lá na fórmula de Simpson, com n igual a 8, eu obtenho aproximadamente 4 casas decimais corretas. Né. Então, essa comparação, né, permite afirmar que o erro cometido na fórmula de Simpson é menor do que o erro na fórmula dos trapézios. Né? Então isso é muito importante porque este exemplo é um exemplo ilustrativo, e isso vai valer em geral, né, de que quando for possível, tá, a gente deve usar a fórmula de Simpson 1/3. Porque a gente vai fazer, né, quando for possível, isso quer dizer o quê? O n tem que ser par, né? Lembre que a fórmula de Simpson 1/3 ela só pode ser usada se o n for par. Então, se for possível escolher o n par, né, e isso depende dos recursos computacionais que a gente tem, né, do tempo que a gente tem à disposição e do tempo que a gente quer investir neste cálculo, né, vale a pena usar a fórmula de Simpson comparada com a fórmula dos trapézios. Né? Essa é a lógica, né, que a gente deduz desses resultados, porque o erro cometido na fórmula de Simpson, em geral, vai ser menor do que o erro cometido na fórmula dos trapézios. Né? É o que mostram esses cálculos aqui. Né? Então, assim, é bastante interessante, né, esse recurso aqui da planilha, porque a gente insere as fórmulas aqui e calcula rapidamente. Né? Deixa eu ver só se eu escrevi aqui. Deixa eu só escrever uma observação aqui, né, pessoal? A integral pela fórmula de Simpson com n igual a 8 que eu não escrevi. H vai ser B menos A sobre N. Né? Nesse caso aqui vai ser 1 menos 0 dividido por 8, né? Que é o 0,125 que aparece lá, né? E uma vez definidos os pontos e calculadas as
imagens, o seguinte, vamos escrever aqui a fórmula de Simpson. Aqui nós vamos ter esse cara aqui vai vir para cá. Deixa eu ajeitar aqui. Os termos de índice par que vão aparecer aqui são o Y4 e o Y2, o Y4 e o Y6. Porque somente os pontos intermediários têm peso 2, né? E mais o Y8. Né? Deixa eu copiar aqui para depois eu edito ali. Certo? Então é isso que eu fiz ali na fórmula, né? Eu peguei e implementei essa fórmula. Vamos ver se eu consigo colocar uma linha só. Ó. É como eu disse, ó, o Y0 e o YN, né? O Y0 e o Y8 tem peso 1, os pontos intermediários que têm índices ímpares, peso 4, soma tudo e multiplica por 4. Os intermediários, soma tudo e multiplica por 2. Né? Foi exatamente o que foi feito lá na planilha, e depois aplica a fórmula da estimativa do erro. Então, com esses exemplos, né, a gente conclui que, quando for possível, é preferível, né, usar a fórmula de Simpson para o cálculo das integrais numericamente. Então é isso, pessoal. Eu vou concluir por aqui. Eu vou, na próxima quinta-feira, eu vou trabalhar então exemplos de cálculo da integral por métodos numéricos quando a função é dada apenas em tabela de pontos. Tá? Essa vai ser então o encerramento da discussão. Eu vou trabalhar 3 exercícios, até se der tempo eu disponibilizo no Moodle ali o arquivo com os exercícios, né, para quando eu iniciar a aula você já tem os dados, até vocês poderão de repente utilizar a planilha para efetuar os cálculos. Então é isso. Tá? Minha sugestão é vocês salvarem o link aqui do Zoom na agenda, né, para vocês não dependerem do Moodle para acessar a sala do Zoom. Tá? Porque o Moodle não dá para confiar. Tá bom? Boa noite, senhor. Uma boa noite para vocês. Até quinta-feira.